Olá, hoje falar sobre os últimos dois gerenciadores aqui que faltou falar, né? Que é o gerenciador de eventos e o gerenciador de input. O que é cada um, né? O gerenciador de eventos, ele vai simplesmente checar os eventos da SFML e ele vai avisar que ele precisa. Ou seja, eu vou até mostrar o código aqui, fica mais fácil, né? Ele vai checar todos os eventos aqui que estão acontecendo naquele ciclo e vai chamar quem ele precisa. Então ele vai chamar a janela fechou, por exemplo, um evento do SFML. Então ele vai avisar o gerenciador gráfico que a janela tem que fechar, que tem que encerrar tudo. Então, se a janela foi redimensionada, então ele vai ter que avisar o gerenciador gráfico que a tela foi redimensionada para ele fazer o que ele precisar lá. Então, ele só checa os eventos, o Event Manager, e avisa que ele precisa. E um dos tipos de evento do SFML é a tecla pressionada, né? Ou tecla key released, quando solta a tecla, né? Então, nesses casos, o Event Manager vai avisar esse input aqui, ah, alguma tecla foi pressionada. Essa tecla foi pressionada, ou essa tecla foi. Alguém soltou essa tecla, entendeu? Ó, aqui, ó. A tecla foi pressionada. Ele vai avisar pro Input Manager qual tecla que foi pressionada ou qual tecla que deu release ali, né? E esse input aqui, ele é o subject, é o assunto do Observer Pattern, Design Pattern. É um padrão de projeto Observer. Então, o que é esse padrão de projeto Observer? Vamos deixar mais normal, uma questão do dia a dia. Por exemplo, a gente tem o YouTube aqui, né? Quando você clica em se inscrever e ativa o sino lá, o sininho lá, é, o YouTube vai avisar para você toda vez que sair um vídeo novo. É mais ou menos isso. Como se fosse o sistema de notificações do Observer. Então, toda vez que. Vamos dar o exemplo do YouTube. Hein? Eita. Vamos dar o exemplo do YouTube. Toda vez que o input receber alguma tecla que foi pressionada aqui no evento, ele vai avisar todo mundo. Ele tem uma lista de observador, de gente que está observando que está observando, está esperando um vídeo sair, certo? Ou uma tecla ser pressionada, aqui no caso, né, no jogo. E daí ele vai avisar todo mundo que, esse vídeo saiu, ou no caso, essa tecla foi pressionada, né? Então, toda vez que, clicou uma tecla A, ele vai avisar o input aqui, ele vai avisar todos os observadores aqui, que são os concrete observers, né, no caso, que, alguma tecla foi pressionada. E para que serve essa classe observer aqui só? Ela é uma interface. Só para você conseguir criar uma classe abstrata e chamar os mesmos métodos de notify dele. Então, aqui o observer, ele vai ter somente um notify pressed, notify released, que ele vai precisar implementar depois. Que a classe que for generalizar isso aqui, né? Ele vai ele vai ter que refazer esses métodos aqui. Então, tá. Então, toda vez que ele clica uma tecla, o input vai receber isso aqui. Então o input vai receber essa tecla aqui no handkey pressed ou no handkey released e ele vai avisar todo mundo que a tecla foi pressionada ou que a tecla foi soltar a tecla, né? E ele está passando aqui esse keymap key como parâmetro. O que é esse keymap? Esse keymap aqui eu fiz um mapa relacionando a chave, que é uma tecla da SFML, que é um enum aqui da tecla da SFML mesmo, da biblioteca, relacionando com uma string. Então, quando você clicar uma tecla A, por exemplo, o SFML vai avisar essa tecla aqui, ó. Ele vai avisar, ó, clicar a tecla A. Daí ele vai vir no mapa aqui, ele vai pegar qual que é a tecla A. É essa daqui. Qual que é a string que está relacionada? Ele vai retornar essa string. Então todas as teclas, todos os concrete observers,
Aqui, embaixo, esses daqui, vão receber somente a string. Ou seja, isso daí vai estar desacoplado da biblioteca. Se você trocar a biblioteca aqui, você vai poder receber a mesma tipo de tecla aqui e ele só vai passar para frente qualquer a tecla que ele foi pressionada, ainda vai ser a, vai ser enfim, espaço, W, enfim. E, por exemplo, clicou barra de espaço, ele vai avisar que é o espaço que foi clicado, ou clicou a setinha para a direita, ele vai avisar o right, né? Ele vai passar para os Concrete Observers exatamente isso. E, por exemplo, uma aplicação para esse padrão projeto Observer aqui, eu fiz um controle por player. Então ele vai controlar o que o player tem para a direita, para a esquerda, pulando, atacando, enfim. E então ele vai receber essa tecla aqui pelo Notify Prest, né? Como é como ele que vai redefinir esse método aqui, né? Ele obrigatoriamente tem que redefinir esse método, né? Ele vai ter que fazer o que ele precisar aqui. Ele vai checar se a tecla é de atacar, daí ele vai avisar pro player atacar. Então lá no player você vai ter que ter uma função attack, alguma coisa assim. Ele vai ter que ter uma função jump para avisar que o player tá pulando, porque clicaram a tecla. Então aqui o player control vai avisar o player, você tem que pular, porque a tecla que você pediu aqui, que você setou, você pode setar, mudar a tecla aqui, né? A tecla que você setou como pular foi pressionada, então você tem que pular, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Desculpa. E também tem mais uma aplicação que é para guardar, tipo, quando você está digitando texto. Então vamos supor que a gente está no ranking no final da partida, que ele vai. Você vai precisar pegar o texto do player que o player inseriu ali com o nome dele, né, para guardar um ranking. Então, você pode ter uma classe text input, por exemplo, que vai lidar com os inputs. Então, ele vai pegar todas as teclas que sobrarem aqui, que não são space e backspace, ele vai somente incluir aqui como text. Ele vai incrementar uma string aqui, basicamente. Então, ele vai incrementando a string. Ou se for espaço, ele vai adicionar um espacinho, né? E se for backspace, ele vai tirar um da string que ele tem guardado aqui. Inclusive, ele tem uma string. É mais uma aplicação desse padrão projeto Observer, certo? Por exemplo, também o menu, que já está aqui no ML. O menu vai checar teclas, por exemplo, de ir para cima, para baixo, né? Que você está selecionando alguma das opções do menu, né? Vamos supor que no menu vai ter, sei lá, 5 opções. Você está na primeira, você clica para baixo, você vai para o segundo, terceiro, etc. E o Enter para quando selecionar, né? É mais ou menos essa ideia daí. Cada classe Concrete Observer aqui, que vai implementar o Concrete Observer, né? Ele vai ter as suas próprias teclas e vai fazer o que ele precisar com certas teclas, certo? Gerando um total desacoplamento do checar eventos, da parte de input. Isso aqui também é considerado uma programação orientada a eventos, né? Porque você não está perguntando toda vez se essa tecla está sendo pressionada nesse momento, a tecla W está sendo pressionada para ele pular, a tecla espaço está sendo pressionada para ele atacar. Não. Toda vez que a tecla for pressionada, o player vai receber que a tecla foi pressionada, então você precisa atacar, você precisa pular, você precisa andar para direita, para esquerda. É, é uma filosofia diferente, né? Os eventos da SFML não é bem uma programação orientada a eventos, mas implementando aqui desse jeito dessa forma aqui com o padrão Projeto Observer, você simula isso, né? Não é bem também uma programação orientada a eventos, mas você consegue simular essa parte, né? Então é isso.